Muito obrigado, muito obrigado. Quando a oração parece não dar resultado. É um questionamento que recebo com certa frequência. Por que que a oração não dá certo? Por que que, apesar de eu praticar todos os ensinamentos da Seiichi Noye, não consigo solucionar o problema? Faço meditação, faço leitura de sutra antepassados, pratico gratidão, mas mesmo assim não tem resultado. Por quê? O vídeo é exatamente uma resposta que eu encontrei na revista Ascendedor, cujo título é Quando a oração parece não dar resultado. Exatamente isso, quando a oração parece não dar resultado. Deve estar imaginando, devia ser quando a oração não dá resultado. Acontece que toda oração dá resultado. Também não adianta dizer por que não parece dar resultado se não disser o que fazer para a oração dar resultado. Então, são dois tópicos. No primeiro momento, mostrar por que a oração parece não dar resultado e o que fazer para a oração dar resultado. O tema foi tirado da revista Ascendedor, dentro dos preceitos diários da revista Ascendedor. Já falei várias vezes, o preceito diário são as melhores formas de você conhecer a verdade, entender a verdade, porque são preceitos diários. Para cada dia do mês você tem um assunto, você lê diariamente, palavra da verdade que você vai lendo diariamente, vai acumulando, forma-se um karma positivo dentro de você e muda a sua vida. É a melhor forma. Quando você menos espera, já está acontecendo as mudanças. A revista Ascendedor era uma revista mensal, iniciava com uma oração para aquele mês. Essa oração foi tirada da revista Ascendedor número 1 da Seiichi Noye. Foi a primeira revista publicada pela Seiichi Noye do Brasil no ano de julho de 1965. Oração do mês de julho. Deus tornou-se uno comigo através destas palmas das mãos justapostas. Todo o corpo está cheio somente com a vida de Deus. Está repleto somente com o amor de Deus. Brilham somente a sabedoria nas 4 trilhões de células. É somente Deus. Eu não existo. É somente Deus. É somente Deus, somente Deus. Muito obrigado. É Deus que aqui vive. Muito obrigado, muito obrigado. Não existe um problema sequer que não possa ser resolvido através da oração. É o preceito número 1 do mês de julho. Não existe um problema sequer que não possa ser resolvido através da oração correta. Oração correta. Toda oração, ela surte um efeito. O efeito pode não ser aquilo que você espera se você não fizer a oração da forma correta. É como fazer um pedido de compra ou pedido no restaurante. Se você fizer pedido errado, vai vir um prato errado. Primeira coisa que tem que entender qual é a finalidade da oração. A oração desintegra a ilusão. Se porventura surgir algo inesperado depois da oração, que aparente a piora da situação, não é preciso temer, pois isso apenas significa o começo da melhora. A oração desintegra a ilusão. Então, o que é a ilusão? A ilusão é a causa de todas as doenças, infelicidades e infortúnio. Como está na Sutra Sagrada, a mente em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. A mente em ilusão profunda dá forma, quer dizer, cria um fato, cria a doença, cria a infelicidade, cria a pobreza, cria o infortúnio, e isto, na realidade, é uma imagem falsa, porque
não é da vontade de Deus, não é Deus que criou, mas a nossa mente falsa, a nossa mente em ilusão. Temos que compreender bem essa forma das coisas acontecerem neste mundo. Nosso mundo que nós vivemos, representado aqui, é o mundo exterior, é o mundo fenomênico. Dentro desse mundo fenomênico, dentro desse corpo, dentro desse eu, dentro de todas as coisas que existem nesse mundo, existe o Dissô, a perfeição, que é o reino de Deus que está dentro de nós. É o Filho de Deus, o homem criado à sua imagem e semelhança, está dentro de nós. É o nosso Dissô, a nossa perfeição interior, que faz a interface entre esse Dissô e o mundo exterior, é a nossa mente. Mente não é mente cerebral, é mente cocorô, já falamos sobre isso nos vídeos anteriores. O significado do cocorô não é mente, inteligência humana, mas sim mente, alma, mente, espírito, mente, vida, mente do eu verdadeiro, do Filho de Deus, do Dissô do homem. Acontece que a ilusão, a mente em ilusão profunda, é como se fosse uma camada que cobre a mente, o eu verdadeiro, o nosso eu, e cria coisas falsas, coisas que não desejamos. Por isso que o Paulo dizia, parece que existe um outro eu que faz coisas que eu não quero. Essa é a mente em ilusão, é o eu falso. O que é essa ilusão? É o nosso karma negativo. Karma, o que são? Os pensamentos e atos, aquilo que nós sentimos que estão acumulados. O ato que você praticou é o pecado e o pensamento errado constitui a crença errada. Forma uma camada e cria uma imagem falsa. Ela faz coisas que você não quer que aconteça. Claro, bem óbvio, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar pobre, ninguém ora para ficar pobre, ninguém ora para ficar doente. Mas a crença errada faz manifestar essas coisas falsas, porque não é da vontade de Deus. O Filho de Deus nasceu para ser perfeito, ser livre e ser feliz. A infelicidade, a pobreza, o infortúnio não são da vontade de Deus, mas a nossa mente, ilusão, cria essas coisas falsas. Cria a imagem falsa. Cria aonde? No nosso mundo exterior, no mundo fenomênico, no nosso dia a dia. Aparece como doença, como pobreza, como infelicidade. Todas essas coisas são imagens falsas, porque não foram criadas por nossa vontade, a vontade verdadeira do Filho de Deus, mas sim pela mente ilusão, pelo eu falso. O eu falso só consegue criar coisas falsas, por isso são imagens falsas. Daí a razão pela qual o Dr. Masaru Taniguchi afirmava categoricamente: doença não existe, pobreza não existe, infelicidade não existe, sofrimento não existe, pecado não existe. Essa camada que se forma é a ilusão. O que são as ilusões mentais? É o ódio, o rancor, a desarmonia, a tristeza, os desentendimentos, as brigas, desarmonias que acumulam, e quando chegam num limite, um ponto que não tem mais como acumular, ela desintegra, ou seja, surge como uma imagem falsa, como uma doença, como uma pobreza, como um infortúnio, como uma infelicidade na nossa vida. São criações da nossa mente em ilusão, ou seja, o acúmulo de vibrações, de pensamentos e atos que nós praticamos. Cria essas coisas falsas. A ilusão, o pecado.
Na doutrina que admite em Buda, chama-se isto de ilusão. Na doutrina que admite em Deus, chama no pecado. Ilusão e pecado como se fosse sinônimo. A ilusão engloba tanto o karma do pensamento como o karma do ato, e o pecado é karma do ato negativo de alguma coisa ruim que você fez, aquilo que você acumulou se transforma em pecado. O pecado é karma negativa do ato praticado. A crença é karma negativa do pensamento, e a ilusão cria imagens falsas. Essas imagens falsas nada mais são que dores criadas em nossa própria mente, ou seja, criada pela mente da ilusão e sofridas pela nossa própria mente, mas de fato elas não são verdadeiras, não é realidade, não tem base sólida. Quando mudar o pensamento, ela desaparece. Quando a densidade da ilusão é menor, essa camada da ilusão é menor, pode-se curar o mal ou o acontecimento, a infelicidade, sem que aconteça a desintegração. Então não chega a manifestar uma situação de infortúnio na nossa vida. Assim como o inchaço, um pequeno inchaço pode regredir e desaparecer quando as toxinas são neutralizadas ou eliminadas no interior do organismo. Mas quando o inchaço for maior, ou seja, a ilusão for maior, isso não acontece. Se a densidade da ilusão for maior e não puder ser eliminado no interior da mente, o mal será somente curado após a exteriorização, só após que acontecer. Quando acontece, ela desintegra por meio da desintegração, como uma ferida que se cura após a supuração. Quando tem um ferimento e tem pus, você tem que eliminar primeiro o pus para poder manifestar a força da cura e acontecer a cura. Ilusão é aquilo que encobre a natureza verdadeira do homem. Disse ilusão por se encobrir e não revelar a perfeição da vida, o disso do homem. O Filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Tudo isso não deixa revelar, não deixa manifestar. Por isso que a vida aparece toda turbulenta, confusa. A oração é para desencobrir e revelar a perfeição da vida, revelar o disso, revelar o Filho de Deus, o homem criado à sua imagem e semelhança que está dentro de nós, tem que ser revelado. Para ser revelado, existe uma barreira, então você tem que remover essa barreira, senão não consegue. A oração é uma forma, uma ferramenta para desencobrir, para você tirar essa camada da ilusão e fazer manifestar, revelar a perfeição da vida. Ao desintegrar a ilusão, ao retirar, ao desencobrir a ilusão, manifesta a perfeição, ou seja, a vida retorna ao seu estado normal, desaparece a doença, desaparece a pobreza, desaparece a infelicidade, desaparece o infortúnio. O termo é exatamente isso, desaparece. Quando você percebe, aquilo já não existe mais, não faz parte da sua vida. Desaparece. Ao desintegrar a ilusão, manifesta o disso da vida, o homem criado à sua imagem e semelhança se manifesta. A ciência da oração qual é? A oração é para desintegrar essa ilusão. Disse ilusão por se encobrir e não revelar a perfeita, harmoniosa perfeição da vida, o disso do homem. A oração em japonês é inori, para declarar que é vida. I é vida, nori é declarar.
Você tem que desencobrir a vida. Para desencobrir a vida, para fazer a vida ser vigorosa, manifestar com toda a força, é preciso orar. A oração é para desencobrir a vida, o dissor do homem, a perfeição do homem, o Filho de Deus que está dentro de nós, e desintegrar a ilusão. Isto é que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é se libertar da ilusão. Conhecer a verdade que liberta da ilusão. A oração é para desencobrir, fazer a manifestar plenamente a força da vida. Por isso que está no prefácio, primeiro volume da coleção Verdade da Vida. Quando a força da vida se manifesta na sua plenitude, há a saúde, há a alegria, há o progresso no lar, progresso na sociedade e manifesta um mundo perfeito aqui na Terra. Quando a oração parece não dar resultado, a oração é como antivírus que precisa penetrar na camada da ilusão, penetrar, quer dizer, passar através da camada da ilusão para ativar essa força da vida, o dissor da vida. É um antivírus, exatamente o mecanismo do antivírus que nós estamos tomando em relação à epidemia da Covid. O mecanismo é semelhante, é bem exatamente isso. A oração é como antivírus que precisa passar por essa camada. Ela tanto impede da vida manifestar, como impede a oração passar aqui. A oração, esse antivírus que tem que passar aqui pela camada. Mas se a densidade da camada de ilusão for muito grande, for forte, a oração parece não dar resultado. Parece não dar resultado devido a essa barreira da camada da ilusão ser espessa. Por isso que é a oração, quando a oração parece que não dá resultado. Parece porque tem uma camada da ilusão que não está deixando a oração penetrar para manifestar a força da vida. Por isso que tem que fazer oração com mais intensidade, com mais vibração. É como tomasse segunda, terceira, quarta, quinta dose do antivírus, até uma hora que essa barreira enfraquece e aí penetra e ativa a força da vida. Quando ativar a força da vida, as situações infelizes, a infelicidade, a doença, a pobreza, o infortúnio desaparece, porque a ilusão deixa de existir, deixa de ter força para criar essas imagens falsas. O termo é exatamente isso. Desaparece. Não é cura, desaparece. Para a oração dar certo, você deve se esforçar para eliminar as ilusões e reduzir a densidade da camada das ilusões. Porque a camada da ilusão é muito espessa, você tem que ajudar, você tem que esforçar também. Não adianta só rezar. Esse é o ponto. Não basta só rezar. Para a oração dar resultado é preciso eliminar as nódoas da ilusão, que são as causas que impedem o efeito da oração. Você tem que eliminar essas nódoas da ilusão. Além de orar, você tem que esforçar para eliminar essas nódoas da ilusão e reduzir a densidade da camada da ilusão, porque se essa densidade for menor, a oração consegue penetrar e ativar o dissor da vida, a perfeição da vida, a força da vida, manifestar o Filho de Deus que está adormecido dentro de você. Mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas de salvação de Deus. Aí está a resposta de Deus para a oração dar resultado.
Mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Para a oração dar resultado, você tem que eliminar as vibrações mentais de discórdia. Esse é o ponto onde as pessoas erram. Pergunta, por que a oração não dá certo? Eu oro, eu faço Shinsokan, faço leitura de sutra, faço meditação. Por quê? Porque, mesmo que Deus queira te auxiliar, existe uma vibração mental de discórdia dentro de você. Existe uma vibração mental de raiva, de ressentimento, de desarmonia dentro de você, dentro do seu lar. Se não fizer isso, não, a força da tua oração não consegue penetrar, porque a vibração, a intensidade da ilusão é muito forte, não deixa o antivírus, que é a oração, penetrar e manifestar o dissol da vida. Você tem que esforçar para eliminar as vibrações mentais de discórdia, ou seja, a raiva, o ódio, o ressentimento, o mágoa, a tristeza, a preocupação, todos os pensamentos e sentimentos negativos. Para isso, você tem dois caminhos: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da ilusão. A ilusão manifesta a perfeição. O outro caminho que Seichonoye trouxe foi a revelação divina da grande harmonia, cujo o texto está aqui, uma parte da revelação divina. Mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Portanto, você tem que eliminar de você as vibrações mentais de discórdia, ou seja, você tem que reconciliar. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Ao te reconciliares, então eu me revelarei. Revelará o Dissô, o Filho de Deus vai se revelar, vai se manifestar e apaga a ilusão. Apagando a ilusão, manifesta o estado normal do ser humano, que é ser saudável, ser próspero, ser feliz. Uma outra questão que muitas pessoas pecam é: oração sem ação não produz efeito. Não adianta só orar. Não adianta o atleta rezar pela vitória se ele não correr. É a palavra que acho que expõe de uma forma mais clara possível, é essa: não adianta o atleta rezar pela vitória se ele não correr. Isso é bem óbvio. Não adianta o atleta fazer oração pela vitória se ele não correr. Sr. Yoshitani era um caso desse atleta. Ele tinha vício da bebida, do fumo, da droga, enfim. A vida dele era bastante confusa. Mas ele tinha vontade de se curar, que sentia responsável, queria ser pai de família melhor, ser marido melhor, e então frequentou Seichonoye 5, 6 anos, fazia a prática, acordava, fazia oração, fazia leitura de sutra, fazia meditação, fez isso durante 5, 6 anos. Até um dia que ele percebeu: poxa vida, né? Eu fico só fazendo oração, mas eu não faço nada, eu não tomo a decisão. Não adianta só rezar. Ele entendeu isso um dia. Se uma pessoa não consegue curar ou solucionar um problema, o motivo não é porque ela não consegue. Até então, se o Yoshitani ficava pensando: eu não consigo, eu não tenho capacidade, a oração não dá resultado, pensava que ele não conseguia, que ele não tinha capacidade, ou não sabia orar direito, enfim. Até o dia que, depois de 5, 6 anos, um dia ele acordou, pegou uma revista e leu, e estava esse texto aqui: a oração sem ação não produz efeito.
Naquele momento parece que deu um estalo dentro da cabeça. Não adianta só ficar só orando. Eu preciso agir. Eu preciso tomar a decisão. Eu vou melhorar e agir resolutamente. Eu vou melhorar e agir resolutamente. Naquele dia em diante, ele não botou mais uma gota de álcool na boca, não botou mais cigarro, não procurou nenhuma droga. Decidiu, eu vou melhorar, vou agir, ou seja, eu vou esforçar ao máximo para me curar, ser uma pessoa melhor. O vício que ele trazia por vários anos, mesmo praticando o ensinamento da Seichonoe por mais de 5 anos, 6 anos, não conseguia curar. Naquele instante, ao ler o preceito diário da revista que ele tinha na mão, quando ele leu oração sem ação não produz efeito, mudou a sua vida. A partir daquele dia, ele deixou seu vício de lado. No próximo vídeo, vamos falar das várias causas da oração parecer não dar resultado. A ilusão é a causa, e a ilusão no mundo fenomênico aparece também de várias formas. Então, quais são as causas da oração parecer não dar resultado? Uma coisa que as pessoas fazem é fazer oração da pobreza, fazer oração da doença, fazer oração da infelicidade, fazer oração do infortúnio. Por isso, não faça oração da pobreza, não faça oração da infelicidade, não faça oração da doença, não faça a oração do infortúnio. Quando a oração parece não dar resultado, a oração sempre dá resultado. Parece não dar resultado por causa da intensidade da camada da ilusão que não deixa. A oração é como um antivírus, tem que penetrar, mas se a camada for muito espessa, ela não consegue penetrar para despertar o Dissô da vida, o Filho de Deus que está dentro de cada ser humano, a força da vida, a força curativa, a força da capacidade total, não consegue manifestar. Por isso, além de orar, você tem que esforçar para eliminar as nódoas da ilusão. E é exatamente isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Muito obrigado, muito obrigado.